as mãos, ele coloca a sua saliva, né, nos seus olhos, como ele fez na primeira cura. Alguns textos, alguns versículos anteriores, quando ele pega da saliva dele e toca na língua daquele mudo. Por quê? Porque havia um folclore, havia uma questão religiosa naquela região, que não vinha da parte de Deus, que falava sobre a saliva, que falava sobre exatamente todas essas práticas da imposição de mãos. Aí alguém poderia falar, mas Tiago está escrito, né? Está alguém doente, enfermo entre vós? Chame os presbíteros para que orem com imposição de mãos. Então, claro que a imposição de mãos é importante, mas há de convir comigo que não é a imposição em si que vai fazer o efeito, mas é exatamente a palavra, a vontade do Senhor, a promessa do Senhor e o poder da oração é que vai fazer a diferença. Não é se a pessoa vai impor as mãos ou não, lógico, mas a imposição de mão é uma simbologia, né? Então você perceba que Jesus em nenhum momento discute com aquele homem, mas Jesus se prontifica a viver com aquele homem dentro dos seus limites. Então aquele homem olha e ele diz assim, vejo homens porque como árvores os vejo, andando. E o que significa isso? Agora eu vou falar de maneira espiritual. O que significa isso é que o Senhor, e Marcos fala perfeitamente. Se você pegar o capítulo 7 e for lendo, depois entrar no capítulo 8, você vai perceber que o Senhor está levando os seus ouvintes, que somos nós, ao conceito pleno do que é discernimento. E esse homem, na primeira etapa da sua cura, ele enxerga vultos como árvores, mas árvores que andam. Por quê? Agora o Senhor falando conosco. Porque é exatamente o que diz a palavra lá no Antigo Testamento sobre o apólogo de Jotão. Por quê? Porque Jotão chama aquele povo, exorta aquele povo, chama aquele povo na sua época, né, a responsabilidade, porque aquele povo não está discernindo. E ele traz o apólogo de Jotão, que é exatamente uma figura de linguagem, né, é uma parábola, e dizem que é o pai das parábolas no Antigo Testamento, porque é a primeira. Então, aí você vai falar, por que não, mãe? Porque a mãe das parábolas é no Novo Testamento, quando tem a parábola do semeador. E Jesus fala, olha, quem não entender essa parábola não vai entender todas as outras. Assim é sobre o apólogo do Jotão no Antigo Testamento. Por quê? Porque essas árvores dentro do apólogo, representa um poder de governo, a autoridade delegada de governo sobre um povo. E esse homem, quando ele enxerga, né, pessoas como se fossem árvores, vultos e andando, significa que nós, no primeiro momento na nossa vida, nem sempre temos o total discernimento de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E no apólogo de Jotão, você tem 4 árvores: a oliveira, a videira, a figueira, né? Espera um pouquinho. A oliveira, a videira, a figueira e o espinheiro. Então, o que acontece com essas árvores? Cada uma simboliza um tipo de rei. Sendo que as 3 primeiras, oliveira, videira, figueira, simbolizam reinados, pessoas colocadas ali para que fossem instrumentos de Deus sobre a vida daquele povo. O quarto não, o quarto é o espinheiro, né? Daí nós percebemos mais tarde por que Jesus foi coroado, entre aspas, com uma coroa de espinhos. Então é toda essa lógica espiritual, e glória a Deus que a palavra vai se explicando, né? Então você tem ali o quê? Você tem pessoas que optaram por serem governadas pelo espinheiro e não pela oliveira. Oliveira, azeite, unção, significa alguém que está impregnado do Espírito Santo.
A videira significa vinho, significa uva, significa alegria, significa ressurreição, significa recomeço, começar de novo, significa aliança. Ou a figueira significa a doçura da vida, significa a capacidade de viver em tudo de maneira perfeita aquilo que o Senhor tem. É exatamente a manifestação das bem-aventuranças lá, né, do Monte das Beatitudes, das bem-aventuranças. O que significa essa videira? Significa o poder da vida, a capacidade, o vigor e a vitalidade da vida, a fortaleza da vida, a alegria que vem do poder e do mover do Senhor. Então você tem todo esse quadro. E esse homem, agora no tempo de Jesus, quando enxerga as árvores como vultos e andando como homens, é porque é exatamente a pergunta de Jesus para nós hoje. Quem está reinando a minha vida? Quem está indo à frente da minha vida? Quem está norteando, estabelecendo, administrando a minha vida de fato? É o espinheiro? É a destruição? São as más notícias? É o peso da vida? São os problemas e as dificuldades que se apoderaram de mim? Porque espinheiro não tem sombra, espinheiro não tem fruto, e espinheiro não tem folhas. A folha é remédio, não é? Não é assim que diz lá em Salmo capítulo 1, que a folha é para remédio durante o ano inteiro, remédio para as nações, como diz ali a palavra? Então o espinheiro não tem folha, o espinheiro não tem fruto. Eu não posso me alimentar do espinheiro, eu não posso me proteger do sol, me aliviar, me refrescar debaixo do espinheiro. Então, quando esse homem enxerga isso, é o Senhor nos exortando e nos capacitando a buscar no Senhor o discernimento, a revelação de quem nós estamos permitindo que está reinando na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. É a dor? É o choro? É a tristeza? É a angústia? É a aflição? É o desespero? Ou é a videira, ou é a uva, né? Ou é a figueira, ou é o figo, ou é a azeitona, né? Falando da oliveira. Por quê? Porque são elementos espirituais que o Senhor proporciona por sobre todo aquele que deseja. E aquele homem não estava conseguindo, porque é exatamente o que o Senhor estava falando a versículos anteriores, que eu não vou passar porque você lembra, mas ele falava, olha, vocês precisam se abster do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fariseus por quê? Porque tinham um conhecimento, tinha uma doutrina, tinha um dogma, mas era peso. Era uma vida pesada. Por isso que Jesus oferece em dado momento o seu jugo e o seu fardo, porque são leve e suave, e ele é humilde de coração e ele é manso de espírito. Por quê? Porque aqueles que estavam ali só proporcionavam peso. E tudo que é peso não vem da parte de Deus, porque o nosso Deus, ele se manifesta em Jesus Cristo para nos aliviar do peso, porque o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Então a pergunta de Jesus para aquele homem é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Qual o peso da vida? O que está acontecendo? O que o Senhor deseja derramar por sobre a tua vida e sobre a tua história de vida? Quais são as promessas do Senhor? Quanto você está se alimentando da videira? O quanto você está se alimentando da oliveira? E o quanto você está se alimentando da figueira, a doçura da vida? Porque a vida, ela é uma dádiva de Deus. E se nós estamos vivendo, é porque o Senhor nos presenteou com essa dádiva. Mas também significa que esse reino precisa estar, né, por sob toda a condição de autoridade do Senhor, agora delegada por sobre nós, porque ele diz, todo governo foi-me dado. Portanto, ide e pregai o evangelho. Em outras palavras, portanto, ide e vivei o evangelho.
Vivei esse reino, a flor da tua pele, porque é assim que nós precisamos suplantar todos os nossos limites humanos. Quantas vezes eu e você, nós olhamos para o ambiente e falamos, eu não tenho jeito, não consigo, não vou conseguir, não vai ter mais solução. Mas é aí que Deus entra, porque diz o fraco eu sou, então diz o fraco que eu sou forte. Então nós precisamos nos posicionar e viver aquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida. E depois ele diz assim, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, pôs as mãos no nosso entendimento, na nossa capacidade de discernimento, de liberdade, para podermos agir favoravelmente à palavra, à promessa do Senhor. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Por quê? Porque era uma maneira dele dizer, vá lá resolver as tuas pendengas familiares, vá lá resolver os teus problemas de lar, de família, de casa. Aí eu falo principalmente de família nuclear, mas também a família, parentela, tudo. Por quê? Vai lá resolver exatamente o que ele falou para aquele homem em Decápolis, quando o genazareno foi liberto, né? Ou o gadareno foi liberto. O que o Senhor falou, não venha atrás de mim, volte para a tua casa. Resolva na tua casa. Por quê? Porque no passado, os profetas, e você lê na antiguidade, os profetas, quando ministravam uma cura, a primeira coisa que eles falavam era o seguinte, volta para tua casa. Toda a impossibilidade, toda a incapacidade, toda obstrução, que por causa dessa enfermidade, por causa dessa circunstância, você sofreu, você agora vai em autoridade, porque tudo aquilo que havia impedido, obstruído, segurado, já não existe mais. Vá. E é por isso que Isaías 35 fala que nós seríamos recobrados, recuperados nas nossas forças. E é por isso que a Bíblia fala que nós pularíamos como, né, carneiros monteses, né, aqueles carneiros que ficam andando, né, naquelas montanhas que parece que a montanha está parece uma parede, e eles pulam e eles brincam exatamente dessa maneira que o Senhor despediu aquele homem que chegou cabisbaixo, arruinado, destruído, desanimado. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas o Senhor estava ali por mostrar e demonstrar que haveria sim todo o discernimento da doçura da nossa relação com Deus, da unção e constituição e autoridade da nossa relação com Deus, mas também de uma aliança eterna, uma aliança de alegria, uma aliança de vida que o Senhor tem por sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então, é tempo de renovar-nos no Senhor, renovar-nos naquilo que cremos e vivemos e sabemos que é o melhor, pode ter certeza absoluta, sem sombra de erro, que o Senhor está derramando por sobre a tua vida aquilo que Ele tem de melhor. Ah, mas eu não estou vendo. Então, peça para o Senhor operacionalizar. Não é assim que fala o livro de Apocalipse? O Senhor fala que nós precisamos comprar colírio para podermos entender. Então nós precisamos de um colírio, precisamos da imposição de mãos do Senhor Jesus, para que nós possamos enxergar pela sua lente, pela sua lógica, pela sua ótica, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, claro, quem será contra nós? E claro que a gente não entende todas as coisas, mas quando Jesus levou aquele homem sabia o que o Senhor Jesus faria. Quando um dia Jesus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, é claro que nós não sabemos tudo, mas de uma coisa
eu tenho certeza, Ele não vai nos levar para a morte. Ele nos levará sempre para a vida, porque tragada foi a morte pela vitória, vencida foi a morte pela vida, e o nosso Redentor vive. Em nome de Jesus. Vamos orar? Colocar tudo isso diante do Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra, por esse momento que nós ficamos aqui, de uma capacitação, e o Senhor vai falando, o Senhor vai movendo, e o Senhor vai curando, e o Senhor vai libertando, e o Senhor vai restaurando, e nós vamos vivendo de glória em glória e de vitória em vitória. Por isso a ti, Senhor, nós nos derramamos e oferecemos toda a honra e toda a glória. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor. Por isso, ó Deus de poder e maravilhas, derrama-te, continua a nos falar através desse texto, falando exatamente essa condição maravilhosa de nós podermos enxergar, do Senhor impor as tuas mãos sobre nós, como o Senhor faz com aquele cego no tanque de Siloé, que o Senhor manda que ele vá e ele lave os olhos. Senhor, que nós possamos lavar o nosso entendimento, nos renovando, nos purificando, nos depurando, para aquilo que o Senhor deseja fazer por sobre a nossa vida e através da nossa vida. Derrama-te, ó Deus, com teu poder, toda falta de entendimento, toda falta de discernimento, o desespero, o desequilíbrio, a preocupação, o desamparo, a solidão, a tristeza, a angústia. Nós repreendemos, Senhor, eu repreendo da tua vida, eu repreendo da tua história de vida, eu repreendo de todo o ambiente externo, para que você possa reproduzir essa palavra, esse mover do Senhor por sobre através da tua vida, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, cura-nos como Brasil, como povo brasileiro, como cidadão, como igreja, perdoando-nos no pecado, sarando a nossa terra, libertando a nossa terra de toda maldição. E quanto a nós que estamos aqui, ó Deus de poder e maravilhas, vem por sobre nós, visitando órgãos, membros, tendões, ossos. Visita-nos, Deus, poderosamente. Cura o corpo, os 5 sentidos, as células, o sangue. Deus de maravilhas, toca, visita, liberta, cura, restaura, renova, ressuscita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E na nossa comunhão, o Senhor ordena a bênção. Ó Deus, nossa vida emocional, os nossos sentimentos, o desespero, a depressão, a tristeza, a angústia, liberta-nos, visita-nos com o teu mover, com o teu poder, alivia-nos na carga, derrama-te do teu fardo, do teu jugo, porque são leve e suave, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, e que nós vivamos a leveza dessa relação bendita, amorosa e eterna com o Senhor, e nós te louvaremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus, porque ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida, porque ninguém pode separar do amor de Deus, e agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, um finalzinho de domingo maravilhoso. Para você que estará aí no feriado, amanhã 10 horas estamos de volta. Mas para você que vai estar trabalhando, amém. Amanhã também às 10 horas vamos estar aqui novamente segunda-feira. Deus abençoe, até amanhã. Um beijo para todos. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Alex. Um beijo, Bispo Antônio. Deus abençoe a todos aí, Suzy, Priscila, todo mundo. Beijo.